Seu paciente volta no consultório e ele não consegue realizar aquelas mudanças que você propôs. Isso quando ele volta para o consultório, depois você descobre que ele desistiu do tratamento terapêutico. Nutri, isso acontece com você? Vamos conversar. Então, meu nome é Janice, eu sou nutricionista, cofundadora aqui do INC junto com a Alessandra Narchi. E hoje nós vamos falar do modelo transteórico, que é o poder dos estágios motivacionais de Prochaska e de Clemente. Se você nunca ouviu falar no modelo transteórico, esse vídeo é para você, Nutri. Imagine que a mudança é uma jornada, não é só um poder de decisão. Cada ser humano está num estágio único dessa jornada. E normalmente no modelo transteórico que a gente ouviu falar lá na faculdade, eles falam do indivíduo como um todo e classificando ele nos 6 estágios. Porém, a gente aqui no INC fala sobre os hábitos do paciente e não ele em si. Porque, assim, tem paciente que não tem problema com hidratação, com ingestão hídrica, tem paciente que come frutas, verduras e legumes, então não é ele inteiro, não é ele todinho que vai ser classificado na escadinha dos 6 degraus. São os hábitos dele. Então, a gente já começa a nossa estratégia de uma maneira bem diferente. Então, você tem ali 10 pacientes no seu consultório, Nutra, essa semana para atender, e você precisa propor estratégias de mudança para cada um deles. Só que uns não tem problema para ingerir água, então você não vai proporcionar esse desafio para todos, você não vai lançar esse desafio para todos. E tem paciente que não tem problema para comer frutas, verduras e legumes, o outro paciente dorme cedo e o outro até pratica atividade física. Então, nós temos indivíduos diferentes, com hábitos em graus diferentes de consciência. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Agora, imagina que você pode entender exatamente em qual fase do processo motivacional está cada paciente. Você vai realizar ajustes pontuais, específicos para cada um deles, e você vai guiá-los nesse processo até a alta. Essa é a chave, Nutri, para transformar o comportamento do seu paciente. Então, vamos falar aqui sobre os estágios motivacionais. Esse modelo transteórico, baseado no Prochaska de Clemente, ele revela que as pessoas não mudam da noite para o dia. Então, não vai ser de repente, naquela virada de chave que a pessoa vira fitness, para de beber, para de comer doce, para de fazer tudo que atrapalha ela, ou pelo menos reduz esse consumo que pode atrapalhar a sua saúde. Nível número 1 de consciência, ele está no grau de pré-contemplação, é a ignorância da necessidade de mudança, ele nem sabe que ele tem um problema. O paciente diabético nem sabe que não pode tomar cerveja, ele fala, mas é só uma cerveja, qual que é o problema? No início dessa jornada, a pessoa não está ciente de que ela precisa mudar. Aqui o paciente não sente que tem um problema. E ele pode até se convencer de que está tudo bem. E se você bater de frente, se você propor uma mudança sem que ele se conscientize que é necessário mudar, você já perdeu o paciente. Com psicologia de persuasão, você consegue atuar com esse paciente, trazê-lo para o próximo nível, que é contemplação, que é um dilema. Mudo ou não mudo? Eu sei que eu tenho um problema, mas será que eu mudo agora? Será que eu consigo parar de fumar agora? Será que eu consigo parar de passar o final de semana todo comendo pizza na frente da televisão? Será que eu consigo não comer um balde inteiro de pipoca? Será que isso é um problema mesmo? Tá bom, eu tenho um problema, mas eu tô preparado para largar isso? Nesse momento você encontra uma enorme resistência do seu paciente. Ele tem o desejo de mudar, mas o medo é maior. Ele duvida da capacidade dele de mudar. Então, nesse momento, você vai encontrar muita resistência. Nesse momento que você perde o paciente. Quando você vem falar, a gente precisa fazer isso. E ele pensa, não, eu não estou preparado. Não, eu não consigo passar numa consulta nutricional porque eu não estou preparada ainda para mudar minha vida radicalmente. Propor mini metas, de acordo com o grau de consciência e maturidade dele, trazer o real benefício para ele. Muitas vezes, para ele, o mais importante não é a saúde, eu diria que a grande maioria pensa dessa forma. Que o importante para ele é a estética, é a beleza. Talvez ele tenha outros motivadores e não somos nós que vamos julgar, mas nós vamos entender qual que é o grande motivador e gatilho desse paciente para propor os benefícios e que seja de uma forma muito gradual.
Agora ele começa a se comprometer com o processo, agora ele começa a acreditar. Isso não significa que ele vai conseguir implantar. Ele tem o desejo, mas o como, você que vai ajudar como estrategista, ele ainda vai encontrar uma grande dificuldade. Depois vem o passo da ação. É quando ele começa a implantar na rotina dele, mas vai ser igual andar de bicicleta, ele vai cair, vai levantar, tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar certo. Nesse momento você vai por ações concretas que ele consiga realizar. Ler uma página por dia. Exemplo, tomar 3 copos de água. Olha a diferença. Mini metas, entende? É algo muito simples que não tem como ele não fazer. Andar 1 quarteirão para chegar em casa. Comer uma banana ao dia. Aquele paciente que não come fruta nenhuma, come uma banana, uma maçã, só uma. Tá? Então, você vai fazer um reforço positivo, ele vai entender que é capaz, vai falar, uhul, consigo, pô, consigo, legal. Não, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer outra coisa. Lembre-se, o cérebro é movido por recompensas. Se você traz o reforço positivo nos seus retornos, parabeniza ele pelo progresso, ele sente a recompensa. Por isso que aqui no INC a gente fala tanto do NutriPlay, que é a gamificação nos atendimentos. Você traz um quê de competitividade interna, você traz um desafio do qual ele não sinta que não vai ser capaz de fazer. Não vou me aprofundar muito aqui, mas lá no curso a gente fala de neuroplasticidade, que é a capacidade de fazer novos caminhos neurais, que é a capacidade desse paciente conseguir criar novos hábitos. E aí, finalmente, aquele hábito que você trabalhou e você vai trabalhar um por um, chega no período de manutenção. Seu paciente não tem mais problema para beber água. Ele já bebe 3 litros de água tranquilo durante o dia. Ele está em manutenção. Por isso que a gente fala, e eu te falei lá no começo, que a gente não coloca o indivíduo inteiro num dos 6 estágios, a gente coloca os seus hábitos, porque pode ser que em 2 meses seu paciente já tenha criado o hábito de beber água, mas para ele é uma grande dificuldade consumir vegetais. Para ele é um problema. Então, você vai trabalhar vegetais na próxima vez, entende? Mas você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar os pontos que geram maior resultado. Às vezes, o vegetal não é um problema agora. Às vezes, dormir mais cedo não é um problema agora. Ou é, ou é. Nossa, não, preciso que esse paciente durma pelo menos 1 hora a mais por dia, porque ele vai sentir menos vontade de comer carboidrato doce durante o dia. Ele vai precisar de menos café, porque hoje eu identifiquei, na lista que eu tenho de dores desse paciente, eu identifiquei que café é um grande problema. E aí, Nutri, esteja preparado para as recaídas. É normal, dependendo da oscilação emocional desse paciente, dos desafios que ele encontra em casa, no trabalho, ele vai ter algumas recaídas. Aí vem o desafio de voltar do início. Aí você tem que bolar estratégias para trazê-lo de novo. Ele vai se lembrar o quanto é fácil ele beber água de novo. Precisa de um lembrete, precisa de um aplicativo específico. Você, como estrategista, vai fazer isso. Porque é o que a gente fala, nutricionista não é só calcular dieta. Você vai comer pera, banana, maçã. Nutricionista é estrategista. Nós somos agente de mudança. E a conclusão é como utilizar os estágios motivacionais para transformar as vidas de seus pacientes, que é o que a gente ensina aqui no Transforma Nutri. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Dá o seu like, comenta, vem para a nossa comunidade, porque aqui tem muita informação para você se diferenciar no mercado. Nós vamos trazer uma nova nutrição, uma nutrição do futuro.